Eu sou o Camilo de Leles, guitarrista da banda Ruína. Meu nome é Aline Alves, eu sou vocal da banda Ruína. Bom, meu nome é Flávio Campos, tenho 49 anos, sou lead guitar e keyboards, né, da banda Ruína. Meu nome é Ismael Saraiva, sou baterista da Ruína. O meu nome é Hilton, eu sou baixista da banda Ruína. Meu primeiro contato com rock, indiretamente, foi em casa, que meu pai era fã do Elvis. Aí ele ouvia muito Elvis Presley, ouvia as bandas de jovem guarda da época, que era o embrião do nosso rock brasileiro. E diretamente foi num comercial que eu vi na Rede Manchete, enquanto eu assisti, eu acho que talvez fosse Cavaleiro do Zodíaco ou Kamen Rider Black. E vi um comercial que era na propaganda de uma coletânea chamada The 80s, que eram várias bandas dos anos 80. E entre elas tinha The Outfield, que foi a primeira música que eu ouvi, que era Your Love, The Outfield, um clássico. E foi assim que começou meu progresso. Aos poucos fui conhecendo mais bandas. Falar da banda Ruína é falar de algo muito bom para mim, né? A banda Ruína tem sido um aconchego, um acalanto que eu consigo me desligar do mundo inteiro quando estou tocando com os meninos e é uma sensação muito boa. Para o cenário cultural daqui de Itaporanga, a banda tem sido de grande importância porque ela traz, né, uma problemática que não temos muita cultura para as diversidades. E podemos atingir um público muito específico com a nossa banda e incentivar as pessoas a caminharem para o rumo que realmente gostam. Bom, assim, eu vou usar muito a palavra eclético, né, nesse documentário, porque realmente é o segundo nome, né, da banda Ruína, é ser eclético. Meu primeiro contato com a música, como de muitos, né, de muitos músicos, de muitas pessoas, é com a discoteca de casa, né? Na discoteca de casa era muito eclética. Eu tinha, principalmente dos discos do meu pai, né, muito rock and roll, Beatles, Creedence, Raul Seixas, mas também tinha muita MPB, Belchior, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, tinha Elvis Presley, tinha gospel, música clássica, né, discos de novelas, então era bem eclético, né? Então essa foi a primeira contato que eu tive com a música, desde 8 anos que eu estudo música, tenho contato com a música clássica, principalmente a música orquestral, a música filarmônica. Toquei em bandas de filarmônica, toquei clarinete, saxofone, alguns instrumentos de sopro. E na minha adolescência, no colegial, né, como a gente falava antigamente, no ensino médio, né, como era chamado na minha época, tive contato com rock and roll mais pesado, Iron Maiden, na casa do meu amigo, meu xará Flávio Marcelo. Eu tinha a coleção completa do Iron Maiden até então, na época, né? Até meados dos anos 90. E aí tive acesso a um rock mais extremo, né? Naquela época a gente tinha acesso a bandas como Creator, Metallica, Anthrax, são bandas mais do thrash metal, e a gente foi se aprofundando ainda mais no metal extremo, death metal, com músicas, com bandas como Obituary, como Sodom, Sarcófago, Sepultura. Então, meu conhecimento, né, e as músicas que eu gosto, tem uma gama muito grande, são ecléticas, né? Também gosto muito de jazz, blues, música clássica, como eu falei, rock progressivo. Então, são essas as minhas influências musicais. Eu gostava de forró. Quando se de forró das antigas, eu achava bom. Aí fui estudar no IF, em Souza. Aí meus amigos gostavam muito de rock. Aí me apresentaram o rock. Comecei escutava Charlie Brown Jr., Capital Inicial, Legião Urbana. Aí depois que eu conheci as internacional, comecei com System of a Down, aí AC/DC, que é a minha banda favorita, aí Black Sabbath, e as outras bandas, Iron Maiden, Led Zeppelin, só as bandas que é muito boa de escutar. Escuta até os ouvidos doer. E eu comecei a escutar rock adolescente, na época de escola. E foi assim, diversos estilos, gostava de diversos estilos de rock, desde os clássicos aos rock as coisas mais novas, os novos estilos que surgiram. E foi uma onda, assim, era bacana. Até hoje o rock é presente na minha vida, assim como outros estilos também, mas o rock é o que eu mais me identifico. Eu comecei a tocar o baixo por influência de músicas de rock, músicas que tem uma linha
de baixo bonita e a gente ia lá e conseguia tocar. Também levando em conta a complexidade, a exigência técnica tinha que ser baixa para quem estava começando. E aí, através do prazer, né, de estar executando, a gente consegue ir evoluindo e a cada vez mais adquirindo conhecimento e até chegar a um bom nível de tirar diversas performances ao vivo. A Ruína surgiu no ano 2017, acho que entre março e abril, e foi na casa do Flávio, o nosso guitarrista. Estávamos Flávio, Aline e eu falava que eu sempre tinha vontade de tocar em banda, queria montar uma banda, que eu tinha vontade que a Aline fosse vocalista numa banda, que ela cantava muito bem. Aí surgiu a ideia da gente fazer uma banda que tocasse mais esses rocks clássicos, tipo anos 80, anos 70. E surgiu ali, só nós três, até que surgiu o convite para a primeira apresentação, que foi numa seresta de Dia das Mães, organizada pela Loja Maçônica, ao qual o Flávio é membro. E ali começou. A partir dali a gente foi atrás de recrutar o resto dos membros e até o primeiro show. A gente tinha um grande sonho, né, de formar uma banda desde sempre. Eu, Flávio e Camilo fomos os pioneiros assim para ter uma banda e tocar à vontade nos eventos. E a gente idealizou isso em 2017 e de lá para cá nós viemos trabalhando em repertório, incluindo um rock clássico, um flashback, para melhor envolver o público que a gente tenta alcançar. Eu comecei a tocar na banda Ruína com o convite de Aline em 2017. A gente fez a primeira apresentação com eu, né, na formação, no Blizzard do Rock 2017. E foi o primeiro show que eu toquei, então muita energia, muita adrenalina, nunca tinha tocado antes, é uma sensação muito boa. Eu confesso que com o passar do tempo tudo vai ficando normal e aquela emoção da primeira vez o cabo nunca esquece. No sentido engraçado da coisa, normal, a gente toca se tremendo em alguns momentos, até que depois o cabo toca várias vezes, fica normal e a gente acaba lembrando que aquele se tremer era uma emoção muito boa que estava acontecendo naquele momento. Não que não deixasse acontecer depois, né? Mas é a primeira vez, né? Tocar na banda Ruína é uma grande satisfação. A gente se expressa através da música e a gente confraterniza entre amigos, entre o público. O público de Motofest, né, de eventos de motociclismo, é também um público eclético. Existem jovens, crianças, né, adolescentes, pessoas adultas, pessoas que procuram ali, que buscam no final de semana uma diversão, uma descontração a mais para o seu dia a dia. Né? Aí o gato deu um chute na câmera. Mas é assim mesmo, aí não perde a pose, né? Como eu estava falando, os movimentos de motociclismo têm um público eclético. E é um público muito bom, muito tranquilo, a gente se sente muito bem, né, estando com eles. E assim, por a banda Ruína ser uma banda, também uma banda cover, e uma banda que é eclética, a gente tem no repertório também uma faceta muito grande de musicalidade, né? Então a gente tem flashback, aqueles famosos, aquelas baladas internacionais, né, que todo mundo gosta, depois de ter tomado 53 cervejas, todo mundo gosta de flashback. A gente toca também muito rock clássico, toca heavy metal, então, como eu disse, é eclético. O público é eclético e a banda tem que se tornar eclética também. Nós fomos muito bem recebidos, né, nesses eventos de motociclismo, nos sentimos muito à vontade neles, são pessoas muito receptivas, que gostam da banda, gostam dos integrantes. A gente tem aí uma simbiose muito grande entre a banda Ruína e os eventos de motociclismo. Então, hoje, os eventos de motociclismo são a maior demanda que a gente tem para apresentações. Então, nós temos o IRC aqui em Itaporanga, que é um movimento das bandas aqui da cidade, que temos um espaço para tocar, mas realmente 95% dos eventos feitos pela Ruína, como vamos ver aqui nesse documentário, são de eventos de motociclismo. E temos muito a agradecer aos motociclistas por isso. Em relação ao futuro da banda, eu só espero que a gente evolua cada vez mais e alcance sempre novos ares, alcançando metas, surgindo novos objetivos, que a gente nunca deixe de ser uma banda diferenciada, fazendo bom rock e
levando a mensagem pro pessoal, pra galera e tal. E assim vai, né? Essa é a onda, a gente se diverte, leva a felicidade pro pessoal, pro público. A ruína tem a importância para mostrar que a cultura itaporanga não é limitada a um nicho, que também tem o outro lado e que ela está sempre mostrando que essa juventude, essa galera que gosta desse som e não achava outros artistas do meio para assistir em apresentações, e a gente, além de mostrar que nós fazemos rock aqui no sertão, no interior, para o mundo, a gente também influencia novos talentos. E sempre não precisa ser diretamente ao rock, mas uma pessoa que vê, por exemplo, um Aline cantando, já se sente motivada a querer seguir a carreira, um Flávio tocando guitarra, um Ismael tocando baixo, a pessoa já se sente motivada ali, mesmo com toda a falta de recursos que nós temos, a gente faz, como a gente diz aqui, a gente faz tudo na rapa. E essa é a importância. Bem, a cultura hoje em dia, não só aqui em Itaporanga, mas no Brasil inteiro, é uma cultura bem centralizada, que o que faz sucesso é o que está em auge, então a gente tem muitos problemas com dificuldade mesmo em achar shows para tocar, e a gente tem que achar eventos que sejam mais a nossa cara. E eu acho que aqui, por enquanto, há apenas o Motofest, né? E o IRC também em conjunto aqui em Itaporanga, que é um grupo entre os roqueiros de Itaporanga para formação de eventos e dar oportunidades às bandas novas que estão surgindo. Então, a Ruína também sempre teve esse contato de pegar na mão das bandas e botar para tocar nos eventos, assim propagando melhor uma cultura diversificada em Itaporanga. Bom, falando em cultura no contexto geral, vou começar a falar do rock. O rock, ele sempre foi, assim, o movimento do rock, a demanda para apresentações, para demanda cultural, para eventos que possam, que a gente possa tocar, é sempre uma senoide, né? Lá vai, sobe e desce. Isso não é de hoje, é desde os anos 70. Então há um período que o rock é apresentado, outro que é diminuído. Mas no contexto geral, o que eu vejo hoje com relação à cultura, é porque hoje existe uma cultura muito de nicho, né? Então, assim, pessoas querem inculcar na cabeça de outros que tem que ser aquele tipo de música, ou aquele tipo X, ou aquele tipo de Y de música que as pessoas devem escutar. Não só a indústria fonográfica, né, que pega ali esses compositores, esses artistas que surgem de uma música só, né, que fazem sucesso ali 2, 3 meses, são descartados pela gravadora. E também, com relação à cultura, existe aquela coisa de inculcar na cabeça das pessoas que tem que ser valorizado um certo tipo de música, ou porque ela é música negra, ou música de índio, ou música nacional, ou MPB. E assim, cultura, não existe isso. A cultura é humana, né? É um dom do ser humano. Então, tudo que é cultural deve ser apoiado. Se é rock, se é MPB, se é música afro. Música não tem um contexto, não tem um rótulo. Ela tem que ser livre, tem que ser incentivada de todas as maneiras. Então, não é porque a gente escuta rock, rock é música americana. Esse forró veio lá de Portugal. Forró não é daqui. É influência de música francesa, daquela musicalidade francesa com música portuguesa que veio aqui para o Brasil. Se você quiser apoiar realmente uma cultura que seja nacional, você vai ter que pegar os índios que já viviam aqui e que têm a sua cultura, e mesmo assim eles vieram de outro local. Eles vieram lá da Indonésia, atravessaram lá o oceano todinho e vieram para cá. Então não existe esse negócio de cultura. Cultura nacional, devemos apoiar aqui, cultura dos negros, dos índios, não sei o quê, não sei o quê. Não existe isso. A cultura é humana, deve ser apoiado todo tipo de cultura, porque é do ser humano. Não existe raça, nem religião e nem cor para a cultura. A banda Ruína passou por muitos perrengues ao longo do tempo. Isso inclui a entrada e a saída de bateristas, porque baterista na nossa região é muito difícil de se encontrar, então a gente sempre teve essa dificuldade. A gente passou por muitos membros até chegar na formação que estamos hoje, e eu acredito que é a melhor formação assim que a gente já teve. O primeiro show da Ruína foi em julho de 2017.
Foi no evento chamado Blizzard of Rock. Eu falo assim, o primeiro com a formação já montada. Tinha o Eldson na bateria, Hilton Paz no contrabaixo, Flávio na guitarra e a Aline nos vocais. Depois daquele show, nós ficamos em um hiato de 1 ano, porque era muito difícil ensaiar. O Eldson saiu da banda, aí a gente teve que recrutar um baterista. Aí veio o convite para a gente se apresentar no evento Inovale, organizado pela prefeitura de Itaporanga. Foi o segundo show da banda Ruína. Aí depois outro hiato, outra dificuldade com o baterista, até que surgiu a ideia da gente gravar o primeiro videoclipe da banda. Recrutamos a Natália, lá de Campina Grande, uma pessoa, uma excelente baterista, que ela veio e contribuiu gravando a bateria do nosso primeiro videoclipe, que foi Agora e Pra Sempre. Agora tudo faz sentido, minha vida está contigo, você ao meu lado para sempre. Você e eu no banco da praça, a gente se olhando e eu rindo sem graça. E todo mundo estava olhando pra gente. Segurei a sua mão, olhei fundo nos seus olhos, disse sim pro meu coração. Ele é seu agora e para sempre. Enquanto tiver um amanhã pra acreditar, vai, meu amor, e te dei de presente com carinho, você o guardou. Te entreguei meu coração e hoje sou muito feliz. Você sempre foi quem eu sempre quis. Posso ir além do céu, ir além da terra e mar. Só não posso ir sem você. Vamos juntos, nós juntos iremos ficar. Bom, eu acredito que a banda Ruína é como uma flor que aqui nasceu no sertão da Paraíba, né? Dificilmente, né, se cria aqui bandas, eu não falo só no contexto do rock, mas bandas autorais, bandas que tenham a sua musicalidade, né? Musicalidade própria não existe aqui no sertão. A gente vê, não é criticando, mas a gente vê que os artistas aqui da região, eles procuram só imitar mais do mesmo. Não existe bandas autorais, existe um artista ou outro que realmente consegue produzir alguma coisa autoral, mas também não é incentivado, não é apoiado. Infelizmente, no dia a dia, né, nos finais de semana da região, os artistas que são pagos são aqueles que tocam mais do mesmo, né, essas músicas aí plastificadas, músicas que para mim não tem nenhum valor realmente, musicalmente. São músicas que servem para o divertimento supérfluo ali das pessoas que vão tomar cerveja, encher a cara e simplesmente isso, e voltarem para casa mais vazias do que saíram de casa. Eu acredito que a música, como cultura, a música autoral, uma música que traga realmente uma reflexão, está
muito a desejar no sertão, né? E também no Brasil e creio que no mundo todo. Existe realmente um problema cultural muito grande com essa geração, né? O pessoal se apega muito àquelas banalidades lá do celular e realmente pessoas criativas são poucas hoje em dia, infelizmente. Mas a gente está aqui, né, a Banda Ruína, fazendo um trabalho autoral com responsabilidade, né? São músicas que, pelas letras, pela sonoridade, a gente quer trazer o melhor, né, do ser humano, da cultura, aqui para a região. Então, é isso, né? Banda Ruína tá aqui no sertão. Bem, eu progredi muito tocando na Banda Ruína, porque eu aprendi a tocar guitarra, acho que em 2011, 2012, mais ou menos. Aí, quando eu vim, eu só sabia tocar se fosse uma cifra na minha frente para tocar. E hoje em dia, nem cifra eu olho, dá gastura que eu não olho uma cifra para tocar. E a Ruína, cada dia mais eu venho evoluindo, tocando com músicos que são muito bons, Camilo, Flávio, Alino, todos são músicos de verdade e eu acho bom demais. A energia da Ruína é muito boa. A gente tocar em lugares que a gente nunca pisou é muito divertido, né? Quem não gosta de viajar, ainda mais você chega lá numa condição especial, você tá lá para acrescentar algo naquela cidade, naquela região. Então seria uma troca onde todo mundo sai ganhando. E em particular eu acho que eu saio ganhando mais ainda, porque conhecer novas pessoas, lugares, é o que eu acho muito bom, muito interessante e dá aquela emoção de viver. Participar da Banda Ruína, hoje eu vejo como uma forma de protesto, porque a minha vida inteira eu fui criada assim por religiões, né? Então eu sempre fui limitada à questão da musicalidade em si e outras questões por não conhecer o mundo afora, né? Não abrir a mente. E eu vi uma oportunidade muito boa, porque eu realmente me sinto em casa. E é muito importante a gente mostrar o nosso trabalho, porque assim a gente pode influenciar e incentivar outras pessoas que queiram seguir esse sonho, porém se encontram em situações que muitas vezes têm alguns empecilhos para que se conclua. A Ruína, eu costumo dizer que não é só um trabalho, não é só um lazer, não é uma rotina, é uma escola. Lá a gente troca experiência com outras pessoas que também têm os mesmos objetivos, dão uma dica aqui, eu aprendi muita coisa com eles, não só na música, como também no pessoal, no social. É uma escola e eu espero que as pessoas que se inspirem na gente, que elas saibam primeiro quem elas são e que elas sigam firme nos objetivos e nos seus sonhos. Que se nós estamos aqui hoje, é porque nós estamos acreditando nos nossos sonhos e estamos seguindo forte. Muito legal curtir esse momento, né, que a gente sai para tocar fora. Visto que a gente não tem muitas oportunidades aqui em Itaporanga mesmo, então a gente já visa isso de se locomover. Às vezes a gente passa por alguns problemas, visto a quantidade de pessoas que vai em carro e outras coisas. Bem, eu comecei com baixo, mas a minha paixão mesmo, eu sou apaixonado pela guitarra. Eu gosto de tocar guitarra, mas quem ganhou no meu coração de verdade foi a bateria. A bateria é bom demais. Principalmente porque eu sou meio ignorante e quando eu tô com raiva, a bateria pode bater com ela com força. Que aguenta pancada demais. Aí eu sou apaixonado pela bateria. E também tem várias funções, né? Porque você usa o corpo todo de todo jeito, é muito bom. A bateria, não sei nem falar a emoção que eu sinto quando eu tô sentindo quando eu tô tocando bateria. Muito bom mesmo, bom de verdade. Bem, na Banda Ruína eu procurei me desenvolver e eu acho que foi o meu auge, assim, que eu mais consegui desenvolver em relação à performance, a técnicas vocais. Tudo isso a Ruína me ajudou. Ser frontman de uma banda não é fácil, ainda mais encarando assim a timidez escancarada que eu sou, né? Então é muito difícil para mim, ao mesmo tempo desafiador e ao mesmo tempo muito satisfatório ver que eu posso realmente quebrar essas barreiras, vencer esses desafios e fazer cada vez mais um trabalho melhor para dar o meu máximo e apresentar às pessoas o melhor de mim. Bom, a Ruína, a gente, a princípio, foi uma banda cover, né? E bandas cover tocam músicas de outras pessoas, é claro, é óbvio. E a gente está vendo uma fase agora de fazer músicas autorais, de criar um estilo, né? Um som
da banda Ruína. Como eu falei, e usar muito a palavra eclético, então assim, todos os membros da Ruína têm gostos ecléticos, né? Tem influências de vários tipos de banda. E a gente junta tudo isso na nossa sonoridade, né? Assim, e o estilo, eu deveria falar assim, que o estilo de uma banda, ela parte do fracasso. Então a gente, quando compõe uma música, tem várias músicas que eu já compus, eu acho que a Aline também, acredito que assim é todo mundo, que tem ali uma coisa que, pra mim, seria legal, mas a gente acha que eu vou colocar pra banda essa música, não vai ser legal. Então isso pra mim é um fracasso. A gente fracassou na produção, na composição daquela música. Aí já vai existir outra música que a gente vai trazer pra banda e a gente vai fazer o arranjo com todos e vai dar certo. Então assim, na Ruína, a gente tá trabalhando no estilo da banda Ruína, o que é difícil, porque como é uma banda que tem vários componentes, várias influências, né? Então é difícil criar um estilo. Além do que, hoje, né, já existem tantos estilos musicais que é difícil você produzir um estilo novo, né? Fazer uma neologia de um estilo musical é muito difícil hoje em dia. Até porque tudo que tinha que ser feito já foi, né? Então, para criar algo novo, então a gente está tentando fazer nessa mistura de influência, né, o estilo da banda Ruína. Mas isso parte do fracasso. Fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, uma música vai ser legal, outra música não vai ser, mas no final vamos conseguir, né, criar um estilo musical, com certeza. Bem, falando sobre as músicas autorais, os trabalhos que a gente vem concluindo até aqui, o que eu posso falar como compositora das músicas é que eu falo mais sobre mim mesma, assim. São situações e opiniões e alguma situação que aconteceu na minha vida e eu acabo passando para o papel e musicalizando tudo isso. É uma forma que eu me exponho, né? Porque assim, muitas vezes a gente não consegue falar abertamente sobre alguns assuntos, mas com a música tudo é possível, com as artes tudo é possível. Você tem como externalizar todo tipo de sentimento. E eu costumo até brincar com os meninos que eu só sei falar de amor, não sei compor sobre outra coisa a não ser o amor. E é o que me move, né? É o que está dentro de mim, é o que eu sou, a minha essência, e eu faço isso em todas as músicas. Com relação ao estilo musical, a gente varia muito entre o rock clássico, e nossas músicas têm toda uma pegada assim dos clássicos. Primeiro com um blues rock, né, tradicional, que foi Agora e Para Sempre, agora com Jardim Particular, que é uma pegada um pouco mais grunge, misturado com o clássico. E são músicas que refletem mesmo a minha alma e eu acho que os meninos colocaram, cada um colocou um pouco deles nessas músicas, porque cada um fez o seu papel, cada um colocou sua alma na música e completando tudo isso, virou o que a gente gravou e postou e acredito que foi um trabalho muito bem feito. Os desejos se despertam quando os pensamentos vagam, já não penso mais em mim. Quando eu curto um velho rock, posso não ter tanta sorte nem